No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que eu achei sobre a proposta de redação da FUVEST 2023 e eu ainda te dei todos os repertórios que eu utilizaria e que você também poderia utilizar. Contudo, se você não tem interesse na FUVEST ou está treinando para outros vestibulares como o Enem, continua assistindo esse vídeo. Já dando um spoiler, a redação foi muito parecida com as redações do Enem. Então tudo que eu vou te falar aqui serve para as redações do Enem e todos os repertórios que eu vou te dar são super quentes para você usar na redação de outros vestibulares. Então fica ligado, pega a caneta e o papel e anota tudo, porque são dicas imperdíveis que eu vou te dar. Gente, eu sou a Bárbara e junto com a Paula, eu tenho esse canal com o objetivo de ajudar você que está prestando vestibular ou mesmo só quer conhecer um pouco da rotina de estudantes em um dos maiores complexos hospitalares da América Latina. Então se você gosta desse tipo de vídeo, continua assistindo porque ele tá incrível. Bom, gente, o tema da redação da FUVEST desse ano foi Refugiados Ambientais e Vulnerabilidade Social. Quando eu li esse tema, eu fiquei completamente surpreendida. Isso mostra como a FUVEST realmente tem surpreendido a gente e mudado ao longo dos anos. A gente já tinha falado para vocês lá naquele vídeo sobre redação que a FUVEST cobrava temas altamente filosóficos e abstratos. Eu mostrei todos os temas anteriores para vocês, mostrei as coletâneas e provei que realmente era esse tipo de tema que a FUVEST gostava de cobrar. A FUVEST gostava de analisar o homem em seu âmbito mais filosófico e íntimo, totalmente abstrato tema, que muitos estudantes costumavam se perder, não entender, era um negócio realmente muito abstrato. Esse ano, quando a gente lê esse tema de redação, a gente se pega completamente surpreendido, porque é um tema altamente concreto, atual, que está sempre sendo discutido no jornal, na televisão, no geral. Então é um tema realmente muito atual que a FUVEST não costumava cobrar. É um tema muito mais parecido com os temas cobrados pelo Enem, por outros vestibulares. Então realmente a FUVEST tem surpreendido a gente, não só na primeira fase, que a gente também viu que caiu muito tema da atualidade, como também agora na proposta de redação, que a gente ainda não havia observado isso. Então eu creio que é um tema que quando os alunos leram, eles não sentiram tanta dificuldade em entender. Eu acho que dificilmente algum aluno se sentiu completamente perdido, tipo, nunca ouvi falar de um tema desse na vida, porque realmente é isso, os cursinhos focam muito no Enem e é um tema que a gente está esperando para cair no Enem faz muito tempo, que é o Enem realmente abordando essas questões ambientais. Porém, apesar de não ser um tema tão difícil de entender, eu acho que realmente poucos alunos tangenciaria. Eu fiquei muito preocupada sobre os alunos saberem diferenciar a diferença entre imigrantes e refugiados. A proposta de redação deixa muito claro que são refugiados. Mas, Bárbara, qual a diferença? Imigrantes são aquelas pessoas que saem voluntariamente do seu local de origem para algum outro lugar. Seja por querer realmente trabalhar em outro canto, estudar. Eu, por exemplo, sou uma imigrante. Eu migrei do Ceará para São Paulo para estudar. Foi uma vontade própria minha. Já os refugiados, eles são obrigados a sair do seu local de origem. Seja por conflitos, seja por guerra, seja por opressão, seja por perseguição religiosa, seja por perseguição de gênero, ou mesmo, como a FUVEST deixou muito clara, por condições ambientais e vulnerabilidade socioeconômica. Então vocês precisavam saber muito bem a diferença entre imigrantes e refugiados para não comer bola na hora de escrever sobre esse tema. Contudo, a FUVEST lindamente trouxe 6 textos na coletânea dela que eu acho que ajudaram muito. Mesmo que o aluno não soubesse a diferença entre imigrantes e refugiados, ele dificilmente erraria se ele tivesse lido o texto das coletâneas com muita atenção. Até porque os textos te direcionam muito bem qual abordagem que você deve ter, como a FUVEST queria que você abordasse essa temática. Então, se você leu, grifou, fez tudo aquilo que a gente ensinou, você conseguiu sim fazer essa redação muito bem. Agora eu vou ler um pouco sim dos textos da coletânea para vocês. São textos curtos e eu acho que são fundamentais para vocês verem como a gente poderia extrair muita informação desses textos. O primeiro texto é um texto tirado de um site aqui da própria USP e ele fala o seguinte: as últimas décadas vêm sendo marcadas por diversas crises humanitárias a acometer diversas partes do globo, sejam elas guerras, desastres naturais ou doenças. Tais crises acabam por ser responsáveis por uma das situações mais graves, complexas e urgentes a serem solucionadas no mundo, que é a crise dos refugiados, um dos maiores desafios da história recente. Apesar de as guerras e conflitos terem ganhado certo destaque e relevância como os grandes agentes causadores de tal fenômeno, esses fatores, apesar de importantes, não foram a principal causa de grande parte do êxodo dos refugiados. Ao contrário do senso comum, grande parte dos deslocamentos forçados e refúgios no mundo se dão por desastres naturais como alagamentos, terremotos, vulcões ou ciclones. Ou seja, ele aqui te introduziu no tema, ele falou que realmente os refugiados são um problema da atualidade,
Lembrei agora que o Enem já trouxe sim uma temática sobre refugiados, que foi cobrada já faz um bom tempo, mas foi um tema que eu treinei durante a minha preparação e foi um texto muito bonito. É um texto atual que eu tô provando para vocês que poderia facilmente cair no Enem. Contudo, esse texto visa realmente tirar a gente da caixinha. É muito difundido na mídia que a guerra da Síria, a guerra que tá acontecendo agora entre a Ucrânia e a Rússia, tem gerado muitos refugiados. A guerra da Síria gerou tantos refugiados que os países europeus tiveram que alocar muitos desses refugiados e foi muito difundido na mídia. Mas esse texto visa mostrar pra gente que apesar disso ser o mais mostrado na mídia, a verdade é que a maior parte dos refugiados não se dão por esses conflitos, apesar de resultarem em muitos desses refugiados. A maior parte dos refugiados são resultantes de causas catastróficas climáticas, seja por terremotos, ciclones, vulcões, secas, tudo. Então, realmente, esse texto já vem tirando a gente da caixinha. Já o texto 2 é basicamente um infográfico mostrando os refugiados climáticos até 2050 por regiões. E a gente vê que o lugar mais acometido é realmente a África subsaariana, que é onde tem ali um pouco do deserto do Saara. É uma região completamente precária e que não é favorável ao desenvolvimento econômico e de uma população. Já aqui no texto 3, eu amei que a FUVEST trouxe isso. É uma obra de Sebastião Salgado, chamado Êxodos, que mostra basicamente uma família que está realmente migrando, é uma família no sertão nordestino, e o texto 4 também traz isso. Antes de eu ler a redação da FUVEST, sempre eu leio primeiro o tema, depois eu leio a coletânea, primeiro eu leio o tema. E quando eu li esse tema, eu juro pra vocês, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a obra Vidas Secas, que foi abordada no texto 4. Eu sei que essa obra não tá nos livros obrigatórios de vocês. Estava na minha época, na FUVEST 2019, eu fui obrigada a ler e eu amei esse texto. Eu me envolvi muito, eu realmente sou lá do Nordeste, então eu gosto muito dessa temática e a FUVEST trouxe aqui no texto 4, eu vou ler pra vocês. Aproximavam-se agora dos lugares habitados, haveriam de achar morada. Não andariam sempre à toa, como os ciganos. O vaqueiro ensombrava-se com a ideia de que se dirigia a terras onde talvez não houvesse gado para tratar. Sim, a Vitória tentou sossegá-lo, dizendo que ele poderia entregar-se a outras ocupações, e Fabiano estremeceu-se. Voltou-se, estirou os olhos em direção à fazenda abandonada. Recordou-se dos animais feridos e logo afastou a lembrança, que fazia ali virada para trás. Bom, esse texto é incrível, mas mesmo que não tivesse como obra obrigatória de vocês, a gente estuda esse texto na língua portuguesa, nas nossas aulas de literatura, no movimento modernista, então realmente vocês poderiam ter utilizado isso. Já o texto 5, uma parte de uma manchete do jornal Eu País, que fala: um relatório do Banco Mundial projeta que até o ano de 2050 poderá haver mais de 17 milhões de latino-americanos, 2,6% dos habitantes da região, ou equivalente à população do Equador, deslocados pela mudança climática se não forem tomadas medidas concretas para frear seus efeitos. Os migrantes climáticos se deslocarão de áreas menos viáveis, com pouco acesso à água e produtividade de cultivos, e de áreas afetadas pela elevação do nível do mar e pelas marés de tempestade, diz o documento. As áreas que sofrerão o golpe mais duro, acrescenta, são as mais pobres e vulneráveis. Basicamente o que a FUVEST tinha dito. Os imigrantes, querendo ou não, tendem a ser afetados nas regiões mais vulneráveis socioeconômicas e eles vão tentar migrar para regiões que eles tenham acesso, condições que eles possam realmente sobreviver. Já o texto 6 tira a gente da caixinha também e fala: somos alertados o tempo todo para as consequências das escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir nossa mente para alguma cooperação entre os povos. Não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. Esse texto fala o quê? Querendo ou não, a gente sabe que as pessoas vulneráveis vão ser as primeiras a serem afetadas e as mais afetadas inicialmente. Porém, qualquer problema climático não afeta somente uma parte da população. Vai afetar todo mundo. Isso é um problema mundial. É um problema meu, é um problema seu, é um problema de todo mundo. Então não adianta a gente fechar o olho como se fosse um problema dos outros ou das populações mais marginalizadas. A verdade é um problema também dos países desenvolvidos e se a gente não tratar dessa questão, daqui a um tempo todo mundo será muito afetado. Na verdade, a gente já está sendo afetado. Bom, agora chega de enrolação, que eu vou mostrar para vocês como que eu usaria alguns repertórios nessa redação. A primeira coisa é que eu tenderia muito a abordar sobre a problemática nordestina. Por quê? Na minha opinião, é o que mais junta o tudo que foi pedido pela FUVEST: os refugiados climáticos e a vulnerabilidade socioeconômica. A gente sabe que ali a região do Nordeste é caracterizada pelo polígono das secas. A gente estuda isso, vai em geografia, ou seja, já arrasa aí no seu repertório. O polígono das secas é caracterizado pela falta de água,
Lá predomina a seca e a aridez do solo. Todas essas condições climáticas são altamente desfavoráveis para o povo que vive lá, porque acaba sendo muito difícil desenvolver algumas atividades econômicas, como a agropecuária. Lá, se você não tem água, fica muito mais difícil você plantar e você criar o gado, que acaba sendo um meio de sobrevivência para muitas pessoas. Nesse contexto, os sertanejos, que são as pessoas que vivem no sertão nordestino, são duramente afetados por essa seca, são castigados por essa falta de água e acabam vivendo na extrema pobreza. Então, abordar essa temática acaba sendo muito rica e a FUVEST ia gostar bastante, até porque ela te trouxe 2 textos falando sobre isso, ou seja, ela te direcionou para esse caminho. O segundo motivo é que eu sou nordestina. Eu conheço muito sobre o assunto, sou de lá, e ia querer trazer um pouco da minha realidade para minha redação. Ademais, essa região também acaba sendo um pouco desenvolvida, além da seca e de todo esse contexto da aridez do solo, porque durante o desenvolvimento econômico do país, o polo industrial se fixou na região sudeste e não na região nordeste. Então todo o desenvolvimento econômico ficou restrito a essa região. É por isso que muitos nordestinos, aí entre os refugiados, são obrigados a sair do seu local de origem, duramente castigados por essa seca e pela fome, para migrar para regiões como o Sudeste e Brasília. Ou seja, outro contexto que você poderia utilizar. Durante a construção de Brasília, muitos nordestinos migraram para lá para ajudar a construir a nossa capital e assim ganhar, querendo ou não, uma forma de sobrevivência. Ou mesmo, até hoje ainda é muito comum, muitas pessoas migrarem para o Sudeste como uma forma de arranjarem trabalho. E aqui, muitas dessas pessoas não conseguem trabalho especializado. São pessoas que vão trabalhar em fábricas, ou mesmo na construção civil, ou como empregadas domésticas. Então sim, são refugiados, já que eles vêm para cá não é só em busca de oportunidades melhores. Eles são obrigados a sair do local de origem deles, senão eles morrem de fome. Então, dava muito para abordar isso. Ainda no contexto dos repertórios socioculturais, além de você trazer o polígono das secas e todo esse contexto que eu te trouxe, polígono das secas, momento histórico, falando que os nordestinos foram para Brasília e para o Sudeste, você mostra que você tem domínio de atualidade, de geografia e de história. Só que além disso, eu vou te dar várias obras literárias que você poderia ter utilizado. Vocês sabem, eu sou suspeita, adoro utilizar obras literárias, então vamos ver aqui quais eu utilizaria. A primeira, que eu amo, é o poema Vida e Morte Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esse poema retrata a vida de um sertanejo, conhecido como Severino, que sai do local dele, do sertão nordestino, para o litoral em busca de condições melhores. Contudo, durante essa migração dele, ele encontra diversos outros nordestinos que também estão ali buscando condições melhores, e ele se depara com aquela realidade. O intuito do autor, que é o João Cabral de Melo Neto, é realmente mostrar isso, como esses sertanejos são duramente penalizados pela seca. Uma observação, todos os contextos que eu vou te contar agora são de autores que retrataram esse duro sofrimento dos nordestinos. A segunda fase do modernismo brasileiro, que ocorreu lá na década de 30, eles realmente se preocuparam em trazer esse engajamento social. Eles estavam muito preocupados em realmente retratar nas obras deles o engajamento político e críticas sociais regionais, em denunciar nas suas obras tudo isso que estava acontecendo no nosso país. Outras obras que vocês poderiam ter utilizado é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que mostra a trajetória de uma família que também está migrando em busca de condições melhores. A FUVEST trouxe isso para vocês na coletânea, ou seja, se vocês utilizassem ia ficar muito legal, que mostra a história de Fabiano e assim a Vitória, com seus 2 filhos. E durante o livro, eu falei já para vocês que eu li esse livro na minha preparação para a FUVEST, é realmente muito marcante, você sofre junto com aquela família, porque eles não têm água, eles não têm comida, os meninos estão descalços, sabe? E eles chegam em algum momento da obra a ter que comer o próprio papagaio, para eles realmente terem o que comer, porque eles estavam morrendo, eles não tinham gado, eles não tinham nada. Além disso, vocês poderiam utilizar o 15 de Raquel de Queiroz, que também traz essa problemática, que mostra a migração dos sertanejos para Fortaleza, que durante essa migração também encontra outros sertanejos. Outra obra que vocês poderiam utilizar, se vocês quisessem sair um pouco do texto em prosa, era utilizar a obra Os Retirantes, de Cândido Portinari. Vocês poderiam utilizar Mantela. Cândido Portinari, na sua obra Os Retirantes, também denuncia essa problemática do sertão nordestino, mostrando que as pessoas são obrigadas a sair da sua casa porque elas morrem de fome. E isso é por causa da seca. Lá é muito seco. Toda essa mudança climática que a gente está vivendo tem piorado ainda mais a condição do sertão nordestino. Então é super um tema que dava para você utilizar. Muitos repertórios aqui que eu te falei. Dava para você embasar a sua redação, realmente mostrar para o corretor que você tinha domínio disso. Bom, saindo agora um pouco dessa temática do nordestino e da área ali da seca, eu vou trazer outras coisas que vocês poderiam abordar, até porque na redação a gente não se limita a só um pensamento, a gente tem que argumentar e embasar várias ideias.
Então, outra coisa que eu acho que vocês poderiam sim trazer, que é um contexto de geografia e de atualidades, é como as grandes nações, como a China, visando o desenvolvimento econômico, estão um pouco preocupadas com essa questão ambiental. A China teve o crescimento econômico dela muito acelerado, a produção da China cresceu de forma gigantesca e a China acaba sendo responsável por uma quantidade inestimável de gás carbônico no meio ambiente. A gente sabe que o gás carbônico é responsável pelo efeito estufa e o efeito estufa tem provocado o aumento da temperatura do planeta. Isso realmente é algo que você poderia abordar. Como essas questões climáticas não afetam somente a população vulnerável, afeta todos nós. Enquanto a China está lá emitindo gases do efeito estufa, eu tô aqui dando o exemplo da China, mas a gente sabe que não é só a China, os Estados Unidos também, vários países industriais fazem isso. Enquanto eles estão lá preocupados com o desenvolvimento econômico, o planeta inteiro está sofrendo com isso. Porque quando você joga esses gases no meio ambiente e aumenta o efeito estufa, que é algo natural, mas agora ele está se agravando, a gente, querendo ou não, vê o derretimento das geleiras, provocando vários acontecimentos climáticos como tsunamis, aumento do volume do mar, que afeta a população do litoral, fazendo com que essa população seja obrigada a se refugiar em outros locais, porque os fenômenos estão aumentando. Está aumentando tsunami, está aumentando furacões, ciclones. Outro exemplo que vocês poderiam dar são as chuvas de monções, que são tradicionais da região da Índia. Naturalmente isso acontece, só que pelo efeito estufa, essas chuvas estão se intensificando muito. Elas estão mudando por causa dos efeitos climáticos que a gente está sendo observado, e essas chuvas estão causando inúmeros refugiados, porque essas pessoas estão sendo obrigadas a sair dos lares delas, que são destruídos por causa dessas alterações, e sendo obrigados a migrar. E muitas vezes a gente sabe que esses refugiados não são bem recebidos, eles saem de lá obrigados, mas eles não vão para condições muito melhores. Eles saem por sobrevivência, mas eles podem acabar sendo negligenciados nos outros países, eles não recebem todo o suporte que eles precisam. Então eu acho que essa temática é algo que vocês poderiam muito abordar, falando realmente para a banca, esse é um problema de todo mundo. Todos os países fazem inúmeras conferências por ano, botando metas sobre o desenvolvimento ambiental e as alterações climáticas, mas a verdade é que na prática a gente não está vendo isso. A gente só vê os países querendo crescer economicamente, as pessoas com consumo desenfreado, plástico sendo jogado no planeta de forma inestimável, e a gente está sofrendo isso. A gente percebe que a temperatura do planeta está cada vez aumentando mais, está todo mundo sofrendo e a população mais vulnerável acaba tendo que se refugiar. Outro assunto que também a gente poderia abordar ainda no nosso contexto nacional é sobre o desmatamento dos nossos biomas, sobretudo da floresta amazônica. Visando favorecer os nossos latifundiários e o nosso crescimento econômico, tem sido permitido que a floresta amazônica tenha sido desmatada de forma desenfreada. E a gente sabe que esses grandes latifundiários, eles desmatam porque eles precisam de áreas extensas para suas produções. Contudo, isso é muito ruim, sem nem levar em consideração toda a biodiversidade que a gente está perdendo. Tudo o que está envolvido, as árvores da floresta amazônica são responsáveis pela produção de chuvas na região do sul e do sudeste do país, assim como a bacia do Congo, lá na África, é responsável pela produção de chuva no sul da África. Quando você tem seca nessas regiões, você permite que as pessoas que vivem da agricultura de subsistência sejam duramente afetadas. As pessoas que vivem da agricultura de subsistência, elas têm produções pequenas. Qualquer alteração climática afeta diretamente a produção, e essas pessoas dependem dessa produção pequena para sobreviver. Então, se você desmata, ou você tem seca em excesso, ou você tem grandes chuvas devido a essas alterações climáticas. Então, esses pequenos agricultores são muito afetados, expondo eles a realmente vulnerabilidades socioeconômicas, e eles acabam tendo que migrar das suas regiões de origem para outras regiões. Eles são forçados, por causa que eles precisam sobreviver, eles precisam alimentar os filhos deles. Então, realmente, eu acho que isso também poderia ser abordado por vocês. Eu mostrei para vocês como esse tema é rico, como esse tema realmente tem assunto. Não é um tema que você vai trazer filósofo, você pode até trazer, não sei de onde você vai tirar, mas você pode trazer filósofo, mas eu acho que você não tinha que ficar se preocupando com filósofo, ou com música, ou com filme. Realmente utiliza o que você sabe. Já que vocês fazem questão de usar filme, outro repertório que vocês poderiam utilizar é o filme Wall-E, de 2008, que é um filme muito bonitinho, muito fofo de se assistir, que mostra que o nosso planeta está completamente destruído por causa do nosso consumo desenfreado. As pessoas são obrigadas a ir para outro planeta em uma espaçonave, sei lá, gente, um foguete, aí eles são obrigados. E no nosso planeta só sobrevive esse robozinho, que é o Wall-E.
Então, realmente, é um filme que vocês poderiam trazer também problematizando esse consumo desenfreado, mostrando como as pessoas não estão preocupadas mais com o nosso planeta e que isso, sim, no futuro vai trazer consequências para todo mundo, não é só para a população vulnerável. E nesse filme a gente mostra que a população inteira acabou sendo uma refugiada. Todo mundo teve que se refugiar em outro planeta, porque o planeta Terra já não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Então vocês também poderiam trazer esse repertório sociocultural. Se vocês quisessem filosofar e trazer algo mais aprofundado, mais abstrato, como a FUVEST gosta, vocês poderiam trazer a hipótese de Gaia, ou também denominada hipótese biogeoquímica, que ela fala que, basicamente, o nosso sistema está completamente integrado, e qualquer alteração que você faz em um determinado canto reflete em todo o planeta. Então, seria uma forma de vocês embasarem todo esse argumento que eu dei para vocês com algo mais abstrato e filosófico. Eu vou até aqui ler no Google, com definições certas, o que é essa hipótese de Gaia. Segundo o Google, eu passei para vocês com minhas palavras, agora segundo o Google, a hipótese de Gaia, também denominada hipótese biogeoquímica, é uma hipótese da ecologia profunda que propõe que a biosfera e os componentes físicos da Terra são intimamente integrados, de modo a formar um complexo sistema interagente que mantém as condições climáticas e biogeoquímicas preferivelmente em homeostase. Então, vocês poderiam utilizar isso também. Gente, eu poderia fazer um vídeo aqui pra vocês de 1 hora, só falando repertório. De tanto que esse tema é rico, de tanto que esse tema realmente tem conteúdo. Então, assistam esse vídeo, anotem, estudem esses repertórios que eu trouxe pra vocês. Não é porque a FUVEST trouxe esse tema que ele vai parar de cair em outros cantos. Então, eu acho que realmente vocês fiquem atentos nesses repertórios, porque é um tema quente, não somente pro Enem, como para outros vestibulares. Vocês pediram muito esse vídeo. Vou assumir pra vocês, não era um vídeo que a gente ia fazer, até porque a gente já fez outros vídeos de redação, mas vocês pediram muito pra gente analisar a redação da FUVEST. Eu gostei desse tema, a Paula também gostou desse tema. É um tema que realmente foge muito do que a FUVEST está acostumada a cobrar. A gente não estava esperando. Enquanto eu li a temática, juro que veio proposta de intervenção na minha cabeça, porque é tão Enem, eu tô tão treinada para temas Enem e tão treinada para tema FUVEST, que enquanto eu li, eu tinha proposta de intervenção na minha cabeça. Mas você não usa proposta de intervenção na FUVEST. É só para vocês verem como é um tema que parece muito com o Enem e como a FUVEST tá realmente mudando. Então saiam um pouco da caixinha. Acho que nesse momento de transição da banca é sempre bom vocês ficarem olhando um pouco os outros vestibulares. Eu sei que é bom focar realmente no vestibular que a gente quer. Eu recomendo que ainda você foque 100% na FUVEST, mas não deixe de olhar o que vem caindo no Enem, o que vem caindo em alguns outros vestibulares, porque é isso, a FUVEST ela tá mudando, então é sempre bom a gente ter noção do que tá acontecendo no mundo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho. Eu corri pra dar tempo de mostrar pra vocês. Se vocês realmente gostaram, dá esse joinha aqui pra gente, curte. Se você ficou aqui, eu acho que você gostou. Se inscreve no nosso canal, a gente tá muito empolgado em fazer esses conteúdos pra vocês e ajudar vocês. Deixa os comentários de vocês, deixam as críticas, deixa as sugestões. Fala pra gente se você gostou desse tema, o que de repertório você utilizaria, como você acha que você se sairia. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!